Josué 10. Quando Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouviu que Josué havia tomado a cidade de Ai e havia destruído totalmente, fazendo com Ai e com o seu rei o mesmo que havia feito com Jericó e com o seu rei, e que os moradores de Gibeão tinham feito paz com os israelitas e estavam no meio deles. Ficou com muito medo, porque Gibeão era uma cidade grande, tão grande como uma das cidades reais e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Por isso, Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jamute, a Jáfia, rei de Laques, e a Debe, rei de Eglon, dizendo: Venha até aqui e me ajudem. Vamos atacar Gibeão, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram 5 reis dos amoreus, rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jamute, o rei de Leques, o rei de Eglon. Ele e todas as suas tropas vieram e atacaram junto a Gibeão e atacaram a cidade. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: Não deixe de ajudar estes seus servos. Venha depressa até aqui. Livra-nos e ajude-nos, pois todos os reis dos amoreus que moram nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então Josué partiu de Gilgal, ele e todo o exército com ele, todos os valentes. E o Senhor disse a Josué: Não tenha medo deles, porque eu os entregarei nas suas mãos. Nenhum deles poderá resistir a você. Josué os atacou de surpresa, porque tinha marchado durante toda a noite, saindo de Gilgal. O Senhor fez com que eles entrassem em pânico diante de Israel e os derrotou completamente em Gibeão. E os foi perseguindo pelo caminho que sobe de Bet-Horon e os derrotou até Azeca e Maquedã. E aconteceu que, enquanto eles fugiam de Israel na descida de Bet-Horon, o Senhor fez cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os que foram mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amoreus nas mãos dos filhos de Israel, e na presença dos israelitas ele disse: Sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou ao arraial em Gilgal, e todo Israel foi com ele. Aqueles 5 reis fugiram e se esconderam numa caverna em Maquedã. E foi dito a Josué: Os 5 reis foram achados, estão escondidos numa caverna em Maquedã. Então Josué disse: Rolem grandes pedras até a entrada da caverna e ponham junto a ela alguns homens para que fiquem vigiando. Mas vocês não se detenham. Persigam os seus inimigos e matem os que vão ficando para trás. Não os deixem entrar nas cidades deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, já os entregou nas mãos de vocês. Quando Josué e os filhos de Israel acabaram de derrotá-los completamente, até consumi-los, e os que conseguiram escapar tinham entrado nas cidades fortificadas.
todo o povo voltou em paz para junto de Josué, no acampamento de Maquedá. E não houve ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Depois Josué disse: Abra a entrada da caverna e tragam para mim aqueles 5 reis que lá se encontram. Eles fizeram assim e da caverna lhe trouxeram os 5 reis: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jamute, o rei de Leques e o rei de Eglon. Quando os reis foram trazidos a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinha ido com ele: Venham e ponham o pé sobre o pescoço destes reis. E eles foram e puseram os pés sobre o pescoço deles. Então Josué disse aos capitães do exército: Não tenha medo, nem fique assustado. Sejam fortes e corajosos, porque assim o Senhor fará com todos os seus inimigos, contra os quais vocês lutarem. Depois disto, Josué matou os reis e os pendurou em 5 árvores, e eles ficaram pendurados ali até a tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que os tirassem das árvores e lançassem-nos na caverna onde os havia escondido. Na entrada da caverna, puseram grandes pedras que estão lá até o dia de hoje. No mesmo dia, Josué tomou a cidade de Maquedá e a feriu a espada, bem como ao seu rei. Destruiu-os totalmente e a todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez com o rei de Maquedá o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele foi de Maquedá a Líbana e atacou a cidade. E o Senhor os entregou nas mãos de Israel, tanto a cidade como seu chefe, o seu rei, e o feriu a espada. A ela e todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez com que o seu rei, o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele foi de Líbina a Laques, cercou a cidade e a atacou. E o Senhor entregou Laques nas mãos de Israel, que no dia seguinte a tomou e a feriu a espada, e ela e todos os que nela estavam, conforme tudo o que havia feito com Líbina. Orão, rei de Gezé, saiu para ajudar Laques, porém Josué o derrotou a ele e ao seu povo, sem deixar nem sequer um. E Josué e todo Israel com ele foi de Laques a Eglon, cercaram a cidade e a atacaram. E no mesmo dia a tomaram e a feriram a espada, e destruíram totalmente os que nela estavam, conforme tudo que havia feito com Laques. Depois Josué e todo Israel com ele foi de Eglon a Hebrom e guerrearam contra ela. Tomaram a cidade e a feriram a espada, tanto o seu rei como todas as suas cidades e todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um, conforme tudo o que havia feito em Eglon. Josué executou a condenação contra ela e contra todos os que nela estavam. Então Josué e todo Israel com ele voltou e atacou Debe, e tomou a cidade com seu rei, e todas as suas cidades as feriu a espada. Todos os que nela estavam destruiu-os totalmente, sem deixar nem sequer um, como havia feito com Hebrom, com Líbina e o seu rei, também fez com Debe e o seu rei. Assim Josué conquistou toda aquela terra, a região montanhosa, o Neguebe, a Céfila e as cidades e as descidas das águas, e derrotou todos os seus reis. Destruiu tudo que tinha fôlego de vida, sem deixar nem sequer um, como o Senhor, o Deus de Israel, havia ordenado. Josué os derrotou desde Cádiz
Barneia até Gaza, bem como toda a terra de Gozém até Gibeão. E, de uma só vez, Josué venceu todos estes reis e tomou as suas terras, porque o Senhor, o Deus de Israel, lutava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal.